Bom dia. Somos gratos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui com os irmãos e também pelo privilégio de compartilhar a palavra de Deus. Gostaria que nós abríssemos a palavra do Senhor em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 23. Mateus capítulo 5, a partir do verso 23. Nós vamos ler esse trecho até o verso 26, mas nós focaremos nos primeiros versículos. Diz assim: Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz ou oficial de justiça, e seja recolhidos à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Deus nos abençoe na compreensão da sua palavra nesta manhã. Irmãos, nós temos pensado um pouco em algumas passagens do Evangelho de Mateus, e eu recomendaria muito aos irmãos, aqueles que gostam de estudar, que estudem a sequência, do registro desse Evangelho, que é muito importante. Todos os livros da Bíblia são importantes, E Mateus, por ser o primeiro livro do Novo Testamento, ele vai trazer muita coisa que liga o Novo Testamento ao Antigo Testamento, dando sentido ao que Deus vai revelando de acordo com a sua vontade. Então nós observamos aqui essa estrutura sendo construída aqui por Mateus, na apresentação de Jesus como o Messias de Israel, como aquele que estava sendo aguardado ansiosamente, pelo povo. Uns da maneira certa, como Simeão, como Ana, que são mencionados ali em Lucas, Outros esperavam um Messias político, que apenas os libertaria das garras ali do Império Romano, para fazer voltar as antigas glórias ali de Israel, Então o Senhor Jesus, ele se apresenta. Mateus faz aqui uma série de registros, como nós observamos ontem, O Senhor vai até o deserto confrontar, por assim dizer, o inimigo, É tentado por 3 oportunidades e nas 3 vence com a palavra de Deus. Na sequência aqui da revelação de Mateus, após esse momento aqui de tentação, o Senhor Jesus Cristo, a partir aqui do verso 12 do capítulo 4, ele se muda para Cafarnaum, onde ele vai habitar ali por um tempo, e vai ser a cidade, digamos assim, principal, onde o Senhor Jesus Cristo operava, digamos assim, naqueles dias. Então ele vai, Deus permitindo, nós vamos ver isso ainda hoje à noite, a parte aqui do final do capítulo 4, quando ele faz o chamado dos seus primeiros discípulos. E aqui no capítulo 5, então, nós vamos observar, capítulos 5, 6 e 7, o primeiro grande discurso do rei
de Israel, do Messias, né? O conhecido chamado Sermão da Montanha. E nós lemos aqui um trecho, né? No começo do sermão, diz aqui que Jesus sobe a um monte, as multidões estavam ali com ele, queriam ouvi-lo, né? E ele então começa a ensinar aquelas multidões, começando com as chamadas bem-aventuranças, né? Vale muito a pena estudar isso aqui, né? As bem-aventuranças, até ali o versículo 15 do capítulo 5, né? Onde ele fala basicamente, né, sobre o caráter do discípulo verdadeiro. Então ele fala, né, sobre a humildade de espírito, ele fala sobre os que choram, sobre os que são mansos e assim por diante, né? E aí a partir do versículo 17, ele vai trazer a verdadeira interpretação da lei de Deus. Então quando ele menciona aqui, né, que ele não veio para revogar a lei, ele veio para cumprir, de fato, né? O Senhor Jesus Cristo nunca descumpriu a lei, muito pelo contrário, ele a cumpriu com perfeição. A lei encontra a perfeição na pessoa de Jesus. Em todas as coisas, ele foi perfeito. Ele foi o único que cumpriu efetivamente, em todos os sentidos, a lei de Deus. E aí, a partir do verso 21, ele usa uma expressão que vai acompanhar aqui até o final do capítulo 5. Ouvistes que foi dito aos antigos. E aí ele acrescenta: eu, porém, vos digo. Aqui, irmãos, para não ter dúvida, né, da parte de ninguém, o Senhor não está substituindo a lei ou corrigindo algum aspecto da lei. Quando ele menciona ouvistes que foi dito aos antigos, ele não faz uma referência à lei de Deus, à lei de Moisés. Ele faz uma referência às tradições dos antigos. Lembram quando eu falei na quinta-feira, né, que houveram em torno de 400 anos entre o profeta Malaquias e o profeta João Batista, né? São os chamados 400 anos de silêncio. Nesse período, o povo de Israel desenvolveu uma tradição oral e uma tradição escrita, que em muitos casos obstruía, se contrapunha à própria lei de Deus. Então, quando o Senhor Jesus diz, ouvistes que foi dito aos antigos, ele cita o modo de se pensar e de se interpretar as coisas da tradição. E aí ele acrescenta, eu, porém, vos digo. E aí ele dá o verdadeiro sentido da palavra de Deus, da lei de Deus. É assim que nós devemos entender essa parte aqui do Sermão da Montanha, para nós não acharmos, né, que ele vai se contradizer, porque no verso 17 ele mesmo diz, eu não vim revogar a lei, eu vim para cumprir. Ele diz que até que o céu e a terra passem, no verso 18, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então ele não está contradizendo a lei, pelo contrário, ele está trazendo a verdadeira interpretação da lei. Afinal de contas, né, ele criou a lei, ele estabeleceu a lei, então ninguém melhor do que ele para saber o que diz a lei, com profundidade, é isso que nós vamos observar aqui. Bom, então, tendo dito isso, nós precisamos fazer uma segunda observação. Esse versículo 23, irmãos, que nós lemos, ele tem que ser entendido também à luz do seu contexto, né? Nós vamos, por uma questão de tempo, vamos falar do contexto imediato aqui, versos 21 e versos 22. Né? O que ele diz aí? Só para os irmãos terem uma ideia, né? Ele diz assim, ó, ouvistes que foi dito aos antigos, não
matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Sem entrar em muitos detalhes aqui, mas o que o Senhor Jesus está ensinando? Primeiro, a tradição dos judeus, essa que eu disse que foi construída ao longo dos anos, o que ela dizia? Ela olhava para a lei, lá em Êxodo capítulo 20, está escrito isso lá: não matarás. E como eles entendiam esse mandamento, né? Eles o entendiam única e exclusivamente de forma literal. Ou seja, não tirar a vida de alguém. Então, se eu, um judeu daqueles dias, né? Eu não matasse ninguém, não tirasse a vida de ninguém, eu seria um cumpridor da lei. Essa era a interpretação básica, né? Mas aí o Senhor Jesus Cristo, ele avança no sentido espiritual, no sentido profundo da lei. E ele vai mostrar que Deus não proibia apenas o assassinato em si, mas a ira no coração. E aí ele diz: eu, porém, vos digo, todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Deus conhece o coração. Para aquele judeu, fariseu, escriba da época de Cristo, ele podia odiar todo mundo, mas se ele não tivesse tirado a vida de ninguém, ele olhava para a lei e falava: eu sou um cumpridor da lei. Jesus diz que não. Se você odiar o seu irmão, você está rompendo esse mandamento: não matarás. Essa é a interpretação do Senhor Jesus. Deus enxerga o profundo do coração. A ira, o desejo de mal para com o próximo equivale ao assassinato diante de Deus. Então essa é a profundidade da interpretação aqui do Senhor Jesus. A ira, né? Que é o se irar contra o seu irmão. Depois ele fala: proferir insulto ao seu irmão, ou então chamar o seu irmão de tolo. Ele está falando aqui de ira, está falando de ódio e está falando de desprezo. Quando você despreza alguém, você fere esse mandamento: não matarás. Porque o que é o desprezo, né? O desprezo nada mais é do que considerar o outro como morto, como se não existisse. Ah, mas aquela pessoa disse tal coisa. Não, isso não vale nada para mim. Isso é um desprezo. Aquela pessoa não existe para mim. Isso é romper com o mandamento: não matarás, na interpretação do Senhor Jesus. Tanto o ódio, né, que é o desejo de fazer algo mal contra uma pessoa, quanto o desprezo, que é fingir que aquela pessoa não existe, ambos equivalem ao assassinato. É aí que chega a lei de Deus. Notem, né? Deus não quer apenas algo, né, apenas na casca, na aparência. Deus quer a profundidade do coração. E é nesse contexto que nós temos que entender aqui o verso 23 em diante, né? Então observe. Por que nós não devemos agir assim contra o nosso irmão? Porque antes de qualquer coisa, meus irmãos, nós devemos aprender a olhar para cada ser humano como sendo alguém criado à imagem e semelhança de Deus. Cada um de nós, por pior ou melhor que seja, tem isso em comum: viemos de Deus. Então não há razão suficiente, né, nem para se odiar alguém, nem para se desprezar alguém.
Deus deu uma dignidade ao ser humano que deveria ser preservada, principalmente pelo povo de Deus. É muito ruim quando nós ouvimos pessoas que professam, né, a fé cristã, tratar a outros com desprezo, como se fosse alguém menor do que ele. Tem um elemento fundamental que nos nivela a todos, e nos nivela por baixo, que é o fato de sermos todos pecadores. O pecado nos nivela a todos de igual forma. Não somos melhores nem piores do que ninguém, somos pecadores. Não temos o direito de odiar e de desprezar ninguém. É isso que nos ensina o Senhor Jesus aqui, nessa interpretação, né? E aí, irmãos, o que acontece, né? O que acontece? Ao trazer essa interpretação, o Senhor Jesus Cristo, ele mostra que Deus não está apenas interessado naquilo que os homens veem em relação a nós, nas nossas aparências. Deus está interessado nas nossas aparências, mas está mais interessado ainda no que está dentro de nós, no nosso coração. Então vamos dar um exemplo aqui, né? Na época do profeta Isaías, em torno de 750 anos antes aqui do tempo do Senhor Jesus, se nós fôssemos, né, assistir ali os tempos de Isaías, o que a gente ia encontrar lá, por exemplo, em Jerusalém? Nós iríamos encontrar um povo aparentemente espiritual. O templo estaria cheio, inúmeros sacrifícios estariam sendo realizados, e a gente olharia e falaria: não, mas o povo acho que está vivendo um momento muito bom espiritualmente. Será? Abram suas Bíblias, por favor, em Isaías capítulo 1. Gênesis, só me diga até que horas eu tenho aqui para eu não cansar os irmãos aqui. Bom, me avisa aí, tá? Me avisa aí. Isaías capítulo 1, versículo 10. Observem aqui, irmãos. Vamos ler até o 17, tá? Só para dar o contexto aqui. Vejam só. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Já começa dessa forma, né? Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Vejam, havia muitos sacrifícios. Diz o Senhor: estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas, e por aí vai. Vejam, irmãos, havia no tempo de Isaías uma grande comoção religiosa, muitos sacrifícios, muitas celebrações, mas o coração do povo estava longe de Deus, e era isso que Deus observava. Ele estava cansado daquilo. Aquilo não era bom. Deus manda o povo, na verdade, praticar
os atos de justiça. Ser o povo de Deus antes de parecer o povo de Deus. E na nossa vida, irmãos, essas duas palavrinhas, elas precisam andar juntas. Sob pena, de cairmos no mesmo pecado dos escribas e fariseus, que era a hipocrisia. O ser cristão tem que andar junto com o parecer cristão. Nós devemos parecer crentes, mas antes disso nós devemos ser crentes. É isso que Deus está nos ensinando aqui no texto de Isaías, e esse é o contexto aqui para a gente entender melhor o versículo 23 em diante aqui de Mateus capítulo 5. Então vejam só, versículo 23. Se, pois, esse pois, em algumas versões aparece lá como portanto, ele é uma palavrinha de ligação com o texto anterior. Então o texto anterior nos fala aqui do assassinato, da lei do assassinato, do não matarás. Então, se pois, dado que você entendeu o que vem antes, entendeu a lei de Deus aqui, no que se refere ao relacionamento com os irmãos, você traz ao altar, digamos, a tua oferta. Aqui, claro, nós estamos falando aqui dos tempos de Israel, hoje nós não trazemos ao altar a nossa oferta, mas nós podemos entender isso perfeitamente como um ato de adoração a Deus, como que nós acabamos inclusive de realizar aqui. E aí o que o Senhor Jesus, ele diz, olha a situação. Então a pessoa, ela se apresenta diante de Deus, para oferecer a sua oferta. E aqui é um ponto importante, irmãos. Tem uma mudança aqui, tem uma mudança nos termos que o Senhor usa. Aqui no verso 23, ele fala individualmente. No verso 21 e 22, ele está falando de uma forma geral. Ouvistes que foi dito, eu porém vos digo, e assim por diante, Aqui ele diz, se pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ele está falando individualmente agora. Então ele fala comigo e fala com cada um de nós. Ali te lembrares. Lembrar do quê? Que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Veja, irmãos, que nós não devemos ler a palavra de Deus, sobretudo a lei de Deus, como alguma coisa apenas negativa, como apenas não faça isso. Quando nós estudamos com mais profundidade a palavra de Deus, na verdade, o que acontece? A proibição da lei, não matarás, ela é negativa. Então, obviamente que Deus quer que a gente não tire a vida de ninguém. Mas o Senhor Jesus Cristo vai além. E Ele diz para não odiar, para não ter ira, para não desprezar ninguém. Se não é para fazer isso, é para fazer o quê? Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, e assim por diante. É isso que Deus quer, uma atitude positiva. E aqui nós temos um contexto, de adoração. Deus quer, obviamente, que a gente não faça determinadas coisas, mas a vida cristã, ela não é apenas e tão somente um conjunto de negativas, de proibições, como muitos acham, A vida cristã é muito mais uma série de coisas positivas que Deus quer que nós façamos. Por isso eu disse, o ser cristão tem que andar junto com o parecer. Nós devemos parecer cristãos, mas sobretudo sermos de verdade filhos e filhas de Deus. Então vamos entender agora com um pouco mais de detalhes aqui
esses dois versículos. O que o Senhor Jesus ensina? Então, eu estou me dirigindo até a presença de Deus, aqui o altar, né? Exemplificado pelo altar, mas estou me dirigindo aqui à presença de Deus para oferecer a Deus a minha gratidão, a minha oferta, a minha adoração. E acontece o seguinte, irmãos, aqui então, nós temos obviamente, né, muito claro aqui, a relação que nós temos como filhos e filhas de Deus, de cultuar ao nosso Deus. Isso é o grande privilégio que nós ganhamos com a redenção em Cristo. Nós nos tornarmos adoradores do nosso Deus, porque nós estávamos longe. Nós estávamos nas trevas, não é isso que a Escritura nos fala? Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Então nós temos uma nova vida. E de pessoas cegas, mortas, inimigos de Deus, nós fomos aproximados. E agora nós podemos oferecer a Deus a nossa gratidão, a nossa adoração, a nossa devoção. Isso é um ensino fundamental da Escritura. Todos somos adoradores. Agora vejam, irmãos, o que o Senhor Jesus Cristo ensina aqui é que Deus está extremamente interessado nas nossas relações entre si. Deus está interessado em como eu me relaciono com os meus irmãos e como os meus irmãos se relacionam comigo. É o ensino básico desse texto. Então nós vamos aprender algumas coisas aqui que são fundamentais para o nosso serviço a Deus. Veja, Deus, da mesma forma que não aceitou os sacrifícios, as festas, toda a manifestação religiosa que era feita lá no tempo de Isaías, porque era uma manifestação hipócrita, eles são chamados de príncipes de Sodoma, e por aí vai. Deus também não vai aceitar algo que nós ofereçamos a Ele, se nós estivermos agindo fora da sua vontade. Isso é um fato. Deus não aceita algo que não esteja de acordo com a sua vontade. E aqui, irmãos, nós vemos que a aceitação da nossa oferta, da nossa gratidão, da nossa adoração a Deus, ela está intimamente ligada ao relacionamento que nós temos uns com os outros. É isso que o Senhor Jesus ensina aqui. Então vamos ver aqui alguns pontos. Primeiro, que eu quero destacar, em primeiro lugar, o texto nos ensina aqui, claramente, irmãos, que não pode haver nenhum obstáculo à adoração que nós prestamos a Deus. É a primeira coisa. Se houver algum obstáculo, esse obstáculo tem que ser imediatamente removido. É o que o texto nos ensina. Então o que acontece, irmãos? Olha só, se pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares, verso 23, te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Por que te lembrares? Porque aquele momento é um momento de reflexão, é um momento de devoção, é um momento onde nós temos que nos examinar, como diz a palavra de Deus. Paulo vai falar isso, para nós nos examinarmos antes do partir do pão, do tomar dos elementos.
E o Senhor Jesus Cristo diz aqui: olha, se você está prestes a me oferecer a sua oferta, mas você se lembra de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, essa oferta não deve ser colocada para Deus. Deve haver um momento de espera, a resolução de alguma coisa e depois a volta. É isso que o texto ele está nos ensinando aqui. Mas antes disso, irmãos, eu quero citar a importância da reflexão, do autoexame, para não sermos culpados dos mesmos pecados que o povo de Israel cometia contra Deus. Então eu me apresento diante de Deus para adorar. O que eu preciso fazer? Olhar para mim, olhar para a minha relação com Deus, olhar para a minha relação com os irmãos. Aí sim dá o passo seguinte. Então o primeiro ponto é remover quaisquer obstáculos à minha comunhão e à minha adoração com Deus. É o que o texto nos ensina. Segundo ponto, muito importante também, nós não podemos, irmãos, querer agir de tal modo a equilibrar um mal com um bem. O mal tem que ser resolvido, tem que ser removido. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito comum, irmãos, muito comum, mais do que a gente pensa, aquela atitude de que eu tenho um problema com alguém, ou alguém tem um problema comigo, ao invés de eu resolver, porque dá trabalho resolver, o que eu faço? Não, eu vou fazer mais bem ainda para os outros, para remediar aquele mal que eu não resolvi. Então eu vou aumentar talvez as minhas contribuições na igreja, eu vou visitar mais pessoas, o problema está lá, para ser resolvido. Mas eu quero tentar, quero remediar aquele problema, fazendo atitudes boas, boas ações, coisas que a Bíblia fala para eu fazer realmente. O que o Senhor ensina, irmãos, sobre isso? Não há substitutos para a reconciliação. Não há o que fazer. Para que nós sejamos aceitos por Deus, é necessário a reconciliação, a resolução daquela pendência. Nada substitui isso, irmãos. Isso tem que ficar muito claro para nós. Deus não vai aceitar as nossas ofertas, sejam elas quais forem, se nós tivermos problemas uns com os outros para serem resolvidos. É o que o Senhor Jesus Cristo, Ele ensina aqui. Então, primeiro, devemos tirar todos os obstáculos que atrapalhem a nossa comunhão e a nossa adoração a Deus. Segundo, não equilibrar o mal com o bem. O Senhor Jesus diz: deixa aí a tua oferta, vai lá e depois volta. Para quê? Para que a nossa oferta seja de fato aceitável a Deus, que é o meu terceiro ponto. Deus não vai aceitar nada que nós entreguemos a Ele, se não estiver dentro da sua vontade, se não estiver de acordo com a sua vontade. Não adianta, pode ser a maior oferta do mundo, seja ela qual for, Deus simplesmente não aceita, irmãos. Como Ele disse ali por meio de Isaías, ao povo de Israel: parem de oferecer essa multidão de sacrifícios, eu não suporto mais isso. Isso passa a ser algo terrível para Deus. Não posso aceitar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Isso é muito diferente, irmãos, do que tem sido ensinado por aí,
Eu vejo às vezes algumas mensagens que apresentam a Deus, que apresentam o Senhor Jesus Cristo, como se Ele estivesse implorando para ser adorado pelas pessoas. Como se Ele estivesse implorando, batendo na porta do coração de alguém, né? E o pecador perdido ali, assim como se Ele, pecador, fosse o Senhor, e o Senhor fosse o pecador que está pedindo algum tipo de misericórdia. Esse não é o Deus das Escrituras. O Deus das Escrituras é um Deus soberano. É um Deus que não aceita nada que não esteja dentro da sua vontade. Esse é o Deus das Escrituras. Por isso o Senhor Jesus Cristo está dizendo: olha, se você chegou até ali, mas você se lembrou, não continue. Deus não vai aceitar isso das suas mãos. Nós temos que aprender, irmãos, que e é uma palavra dura dizer isso, mas o Senhor não precisa das nossas ofertas. Ele as aceita por misericórdia, pela graça, quando elas estão dentro da sua vontade. Aí Ele tem prazer. Deus não está mendigando absolutamente nada. O Deus das Escrituras é o Deus soberano. Tudo é dele. Ele não precisa de nada, mas Ele se agrada em atender e em receber a adoração do seu povo. Ele se agrada, porque isso é um ato de graça da parte de Deus. Então veja, irmãos, um dos ensinos aí, próximo, quarto ponto aqui, né? É que as nossas relações com Deus, elas estão ligadas às nossas relações com o próximo. Está interligado, Deus determinou isso. Então ele diz aqui, né? Olha que interessante, né? Nessa situação aqui, ele diz: se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti. O que o texto dá a entender aqui é que se alguém tem algo contra mim, a impressão aqui é que eu cometi alguma falha, eu cometi algum erro, eu fiz alguma coisa que eu causei algo ruim no meu irmão. Então eu, mesmo que não tenha sido por querer, eu soube que há um problema. Então a Escritura me ensina que eu devo então procurar essa pessoa para resolver o problema. Ah, mas é ele que tem algo contra mim. Ele que venha falar comigo. Não é isso que a Escritura ensina. O Senhor Jesus está dizendo: deixa aí a oferta, vai primeiro lá, resolve, depois volta. Mas aí alguém pode dizer o seguinte, né? Tá bom, se eu fiz algo errado, eu devo procurar para resolver. Mas e se o outro fez contra mim? Aí é o que nós vamos encontrar. Abram, por favor, um pouquinho à frente aí, em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, vamos ler o versículo 15. E vamos ver o que o Senhor Jesus ensina. Olha só. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Veja, aqui é claro o texto, né? O teu irmão pecar contra ti. Então aqui claramente, quem pecou foi o outro, não foi eu. Mas o que o Senhor Jesus diz para mim? Vai lá. Ou seja, irmãos, a Bíblia ensina para nós, e para mim, é por isso que
também que a palavra de Deus ela é perfeita, né? É que a responsabilidade pela reconciliação, pela resolução de problemas, né? Pelo relacionamento bom e saudável entre os irmãos, é sempre minha, nunca do outro. Se eu pequei contra alguém, eu tenho que ir lá e resolver. E se alguém pecar contra mim, eu também tenho que ir lá resolver. É o que a Bíblia ensina. Quantas vezes, né, a gente não escuta pessoas dizerem assim: não, mas ele veio falar comigo. Ele que não para de fazer essas coisas erradas, deveria vir falar comigo. Eu estou esperando aqui. Não é essa a postura que as Escrituras ensinam. As Escrituras ensinam que a responsabilidade é minha. Não importa quem pecou. Se foi eu, se foi o outro, a responsabilidade é minha. Agora, irmãos, prestem atenção em como o Senhor Jesus trata isso, né? E vocês vão perceber a beleza disso tudo. Concordam que, quando eu leio a palavra de Deus, né? A palavra de Deus está dizendo o seguinte: Marcelo, a responsabilidade é sempre sua. Mas quando o Genesi está lendo a Bíblia dele, ele também está lendo a mesma coisa. Então Deus fala uma coisa para mim e fala a mesma coisa para ele. Se nós dois temos um problema e nós dois queremos obedecer a Deus, vocês concordam que nós vamos nos encontrar no meio do caminho? Eu fiquei sabendo que o Genesi está chateado comigo por alguma coisa que eu fiz. E o Genesi sabe que ele ficou chateado comigo por alguma coisa que eu fiz. Ambos saímos das nossas casas no mesmo momento e vamos encontrar exatamente no meio do caminho. Esse é o plano de Deus, irmãos. Vejam como é perfeito. Se nós praticarmos as Escrituras, não tem como dar errado. Não vai haver mais problemas de relacionamento entre os irmãos numa igreja local. Sempre nos encontraremos no meio do caminho. Agora vejam que interessante. Isso eu acho espetacular também nesse texto aqui de Mateus. Olha só. Vou ler de novo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Irmãos, nosso Deus, Ele é tão maravilhoso, que sendo Senhor de todas as coisas, tendo direito sobre todas as coisas, Ele prefere esperar para que a reconciliação aconteça e depois a oferta seja oferecida a Ele. Isso é graça. Ao invés de fulminar os dois pecadores, né? Insolentes muitas vezes, Deus prefere esperar que aquelas pessoas se reconciliem, para que depois Ele receba então a sua adoração, a sua oferta da forma digna, da forma correta. Esse é o nosso Deus. É isso que o Senhor ensina. Tem um versículo que eu quero ler com os irmãos também, está em 1 Timóteo capítulo 2, capítulo 2, versículo 8. Olha aqui. Um verso muito conhecido, ele diz: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. O que significa isso, irmãos? Não há problema a resolver, não há impedimentos à oração. É esse tipo de oração que chega aos ouvidos de Deus, não aquele que Israel estava oferecendo
nos tempos de Isaías. Agora vamos fazer uma reflexão aqui, irmãos, em função do que eu disse aqui, né? Olha só, se Deus, vamos imaginar, né? O momento é de oferecer algo a Deus. O ofertante se aproxima de Deus. Essa é a imagem aqui. Mas ele se lembra, tem um problema a ser resolvido. Ele deve parar, deve sair de onde ele está e se dirigir ao seu irmão para resolver o problema. Enquanto isso, o Senhor está esperando. Não é isso? Veja como, irmãos, é urgente que se resolvam os problemas pessoais que nós temos, porque Deus está esperando. E nós vamos fazer Deus esperar por quanto tempo? Eu já vi casos, irmãos, de pessoas, né, com problemas uns com os outros que se passam anos sem resolver. O texto nos ensina aqui também, indiretamente, que o tempo não resolve, não. O Senhor Jesus não diz aqui, deixa o tempo passar que as coisas vão resolver. Não. Vai primeiro, depois vem e apresenta a sua oferta. Se nós tivermos problemas uns com os outros, o Senhor não vai receber as nossas ofertas, a nossa devoção, a nossa adoração e assim por diante. Esse texto, ele pesa contra nós. É um texto maravilhoso. Mostra aqui o coração de Deus. Mas ao mesmo tempo mostra que Deus não vai aceitar um ato de adoração que não esteja de acordo com a sua vontade. E aí, para finalizar, né, o restante aqui da passagem, ele diz assim, né? Entra em acordo sem demora com o teu adversário. Esse entra em acordo sem demora é sinônimo de disposição. Ao mínimo sinal de qualquer problema tem que se resolver, irmãos. Não podemos deixar entre nós que se crie absolutamente nenhuma situação que depois só vai piorar. Uma vez eu já estou terminando aqui, irmãos. Uma vez eu estava ouvindo uma mensagem de um irmão, e aquele princípio eu nunca mais esqueci. Né? E é muito comum entre as pessoas fazerem isso. Veja se, eu vou falar uma questão genérica e vocês vejam se vocês já escutaram falar isso aí. Acho que não acontece só na Venezuela, nem só na Argentina. Acho que acontece no Brasil também. Que é o seguinte, né? Imagina uma situação uma situação de um casal, muito comum. Né? Marido e mulher convivendo ali, 1, 2, 3, 4 anos, e por aí vai. Num determinado momento, a mulher, vou usar a mulher aqui, desculpa, irmãos, é só uma expressão mesmo. Tá? Poderia ser o homem também. Mas geralmente acontece o contrário. A mulher, ela chama o seu marido para conversar e ela diz o seguinte: olha, eu não aguento mais ver você fazendo isso. A minha paciência chegou no limite. Você já fez tantas vezes isso que eu não tenho mais condição de suportar isso. Por exemplo, será que isso é algo incomum? O que isso revela, né? Vamos tentar voltar no tempo. Pessoa lá, o marido fez uma vez. Aquilo desagradou a esposa, mas ela não falou nada. Ela guardou aquilo no coração, o tempo vai passar. Depois ele fez de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E ela foi somando aquilo. Até que chegou um tempo que aquilo ficou tão grande que ela disse para o marido: não aguento mais. E o marido sequer sabia. De novo, não estou fazendo o marido de inocente. Ambos são culpados, né? O marido por fazer várias vezes e a esposa por não dizer nenhuma delas. E muitos casamentos, eles acabam por causa disso. Então o ensino do Senhor Jesus aqui, quando diz
esteja disposto, é exatamente isso. Ao mínimo sinal de problema, esteja disposto a resolver. Dê ao outro a oportunidade de reconhecer o seu erro e pedir perdão e não fazer mais. Porque nesse exemplo que eu dei, talvez o marido sequer soubesse que aquilo estava atrapalhando a sua esposa. Então, quando alguém disser isso, a vocês, eu espero que isso nunca aconteça, eu não aguento mais isso, quer dizer que a pessoa foi armazenando aquilo. E a Bíblia diz para nós não fazermos isso. Pelo contrário, estarmos dispostos a reconciliar. O Senhor Jesus fala isso, Pode ser o teu adversário, inclusive. Vai sem demora. Porque naqueles tempos, o que acontecia? Quando tinha uma desavença entre as pessoas, o que acontecia? Era muito comum. As duas pessoas iam juntas ao juiz. Olha que cena, E às vezes, um xingando o outro aqui. Chegavam brigando lá na presença do juiz. E aí, já não tinha mais espaço para reconciliar. O juiz já estava ali para julgar. O que o Senhor fala? Olha, enquanto você está a caminho, reconcilia. Peça perdão, reconheça o seu erro e assim por diante. Esse, irmãos, é o ensino das Escrituras. Nós, como cristãos, nós não temos nenhum direito, absolutamente nenhum direito, de armazenar mágoas, de armazenar ódio, de armazenar desprezo contra quem quer que seja, principalmente contra aqueles que professam o nome do Senhor Jesus. Esse para mim é um ensino dos mais importantes da vida cristã. Deus não aceita, Deus não permite que eu não resolva as minhas pendências, os meus problemas com qualquer pessoa, principalmente com os meus irmãos. Não importa quem pecou, a responsabilidade é sempre minha. E vamos lembrar, Deus está esperando para receber aquela oferta de gratidão. E Ele não vai aceitá-la se houver alguma pendência para ser resolvida. Por outro lado, quão bom é quando nós prestamos um culto a Deus que é aceitável a Deus. Deus é glorificado e os irmãos e a igreja são abençoados, porque o melhor que pode acontecer com as nossas vidas, irmãos, é nós glorificarmos a Deus. É por isso que nós fomos chamados para sermos testemunhas do Evangelho da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Por isso não é compatível com o Filho de Deus viver sem se reconciliar com o seu semelhante, principalmente com o seu irmão em Cristo. É isso que eu gostaria de trazer aqui para os irmãos, para que a gente tenha esse cuidado, cuidado de sempre obedecer a Deus, para sermos aceitáveis a Deus, para a honra e glória do seu nome. Amém. 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 Cantar 378. Diga-me, Senhor. Cativa-me, Senhor.